Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno Lucci e esse é o canal Notas de Neurologia. Então eu preparei hoje uma apresentação com base em uma atualização que tivemos. A Anvisa aprovou nessa semana uma nova molécula para o tratamento da enxaqueca e é sobre isso que eu preparei uma revisão de artigos e eu vou compartilhar com vocês. Então, compartilhar a tela aqui e vamos falar sobre o Rimegepam no Brasil, o que realmente muda. Essa apresentação eu vou falar brevemente sobre os tratamentos comumente usados na enxaqueca, no tratamento agudo, as vias do CGRP, estudos pivotais do Rimegepam, estudos de mundo real, populações específicas, o papel na prevenção e esse conceito da estratégia terapêutica contínua. Então, uma mesma molécula agindo na prevenção e no tratamento de crises, possibilitando assim traçar metas ousadas no tratamento preventivo, que eu vou fazer essas considerações finais falando sobre isso e sobre questões de acesso à medicação também. Então vamos lá. Aqui, de uma maneira ilustrativa, os anti-inflamatórios comumente usados, as marcas mais famosas aqui, os compostos. Então, quem nunca utilizou um anti-inflamatório para dor, são muito prescritos, seja pelo neurologista, seja pelo médico assistente, seja pelo próprio paciente de uma maneira automedicada ou indicações, colegas, amigos, ou até mesmo na farmácia. E há uma diferença em termos de quais anti-inflamatórios escolher, aqueles com maior evidência, menor evidência, aqueles que respondem individualmente para determinados pacientes ou para outros. Sobre esse tema do tratamento agudo, eu vou preparar uma outra apresentação específica, mais aprofundada sobre o tratamento. E aqui abaixo eu trouxe também alguns nomes conhecidos de medicações utilizadas para o tratamento das dores de cabeça. Então, desde a dipirona 1 grama, que é a dose recomendada para enxaqueca, alguns que são compostos que tentam agir em várias vias com um certo risco, principalmente quando não se atinge a dose adequada ou quando falamos em questão de cefaleia por uso excessivo de medicamentos, mas é evidente que naqueles casos em que há um número menor de crises, elas têm seu papel. Aqui também tem a representação do Cefaliv, que é um derivado do ergo, que surgiu lá em 1920, o ergo e os estudos com base nessas medicações, e depois do estudo dos derivados do ergo, vieram os triptanos a partir dos anos 90. Então aqui os diferentes compostos, sumatriptano, naratriptano, risatriptano, o L-triptano, que no Brasil nós temos nas doses de 20 e 80 miligramas, ou o zometriptano. Temos também o composto junto com o anti-inflamatório aqui, o composto de naproxeno e sumatriptano. Também o Sumax injetável, subcutâneo. Fora do Brasil tem outras via intranasal ou até mesmo diferentes doses dessa apresentação desses triptanos e algumas variações. Esses são os disponíveis no Brasil. O Zéforos, aqui a marca do L-triptano, foi o último que foi disponibilizado. Também vou preparar uma apresentação específica sobre isso para falar do tratamento agudo da enxaqueca. E então surge a pergunta, com tantos medicamentos disponíveis, por que muitos pacientes continuam sem alcançar um controle satisfatório da doença? Se temos tantas opções, por que continuamos procurando novas terapias? É justamente isso que eu vou procurar apresentar aqui. Aqui, uma das primeiras lições que nós aprendemos no tratamento da migrânia é que o momento da intervenção influencia o resultado. Após descartar aqui o risco de cefaleia por uso excessivo de medicações, quando conseguimos interromper precocemente a ativação do sistema geminovascular, a chance de sucesso é maior. À medida que a crise progride, ocorre uma sensibilização central, o recrutamento de múltiplas vias nociceptivas e o tratamento tende a se tornar menos efetivo. Ou seja, a mesma medicação pode funcionar muito bem em um momento e fracassar poucas horas depois. Mas existe um segundo problema. Nem sempre a falha ocorre porque o paciente tratou tarde. Então, falando aqui desse artigo muito conhecido, lá de 2002, em que os grandes estudiosos aqui das cefaleias, da enxaqueca, publicaram uma das maiores sínteses da literatura sobre os triptanos, e a mensagem principal continua atual até hoje. Os triptanos são excelentes medicamentos, mas estão longe de ser perfeitos. Alguns pacientes não respondem, outros apresentam recorrência, alguns abandonam o tratamento por efeito adverso. É importante ter em mente aqui os efeitos adversos, a questão da recorrência em 24 a 48 horas, resposta inconsistente entre as crises, tolerabilidade variável e até em determinados casos abandono por conta dos efeitos adversos, as contraindicações, que é muito importante saber da questão do risco cardiovascular, por ser medicações vasoconstritoras, então doença arterial coronariana, angina de Prismeta, AVC, hipertensão não controlada, migrana basilar, hemiplégica ou alto risco cardiovascular vão ser contraindicações. E a partir disso, em 2024, esse grupo da Itália procurou responder quais são as necessidades não satisfeitas dos pacientes
com migrânia. Então ele pegou uma base de dados da atenção primária e procurou verificar a partir de determinada data quem eram aqueles pacientes com diagnóstico de migrânia que interromperam o uso de triptanos e quem eram aqueles que nunca utilizaram triptanos e poderiam assim se beneficiar de alternativas. O que eles chegaram nesse resultado foi que 5% dessa coorte necessitou suspender os triptanos e 29% nunca utilizaram triptanos. Então, com isso, eles chegaram lá ali no cálculo, com base nos atendimentos da atenção primária, que cerca de 11%, aqui eram 60 mil pacientes do atendimento da atenção primária na Itália, pertenciam a um grupo potencialmente beneficiados por alternativas aos triptanos. E é mais ou menos isso que a gente pode pensar em termos de extrapolar esses dados aqui para a nossa população, com a devida ressalva. Eles trazem também o conceito aqui de respondedor, resistente, refratário, quando há mais de 3 falhas com triptanos, ou inelegível, com as contraindicações que eu citei no slide anterior. Esse aqui é um dos estudos pivotais dos triptanos que eu vou falar mais à frente, trazendo que eles falam aqui sobre aqueles que não responderam adequadamente a triptanos, 34%, recorrência da crise em 30% a 40%, e até metade aqui relataram efeitos adversos. Então, é justamente nesse espaço entre o que os triptanos conseguem fazer e aquilo que ainda deixam sem resposta que nasceu o interesse pelos GPAs. E aqui eu trouxe o conceito da ação do CGRP na migrânia, seja lá nas terminações nervosas, fibra C, fibras A delta, com liberação do CGRP, causando uma vasodilatação e também essa reação pró-inflamatória com degranulação dos mastócitos, seja lá no tronco cerebral com a ação no complexo trigêmino vascular, juntamente com outras moléculas, aqui PACAP, óxido nítrico, ativando os receptores NMDA do glutamato, modulando até mesmo as células da glia e fazendo um loop de feedback positivo, esse fenômeno de Wim-Dap, em que ocorre a transição de uma sensibilização inicialmente dependente para independente de atividade, integrando também com as vias descendentes aqui inibitórias. E por último, esse ponto fundamental que é a sinapse com o neurônio de terceira ordem talâmico, que a partir do momento que há a sensitização central, o cérebro fica suscetível à cronificação. Então o CGRP entra como modulador da estabilidade e da integração trigêmino-vascular nesses 3 pontos: inflamação neurogênica, asséptica, vasodilatação, agindo na musculatura lisa das artérias, arteríolas, e também na sinapse no complexo trigêmino cervical, assim como no gânglio trigeminal, também tem uma ação potencializadora das vias nociceptivas. Aqui uma linha do tempo de todas as medicações, seja os anticorpos monoclonais, seja os GPAs, com destaque agora para os GPAs, que desde lá de 2004, os primeiros estudos pivotais em que apresentou aquele risco e caso de hepatotoxicidade que levou a atraso até que realmente eles fossem aprovados pela FDA em 2019, Rimegepam 2020 para o tratamento agudo, 21 para a prevenção da migrânia episódica, e agora nessa minha linha do tempo tem 2 atualizações aqui, que uma delas é a descontinuação do Engalid, que é o galcanezumab, o anticorpo monoclonal, que foi anunciado em 4 de maio nesse mês pela fabricante. Então perdemos um dos anticorpos monoclonais, mantemos ainda disponível o fremanezumab, e agora no dia 25 de maio, no Diário Oficial da União, trouxe essa atualização em que o M-sulfato de rimegepanto sesc hidratado foi aprovado pela Anvisa. Então essa é a nomenclatura que eles resolveram trazer aqui, abrasileirada, com um O no final. Não sei o quanto esse termo vai ser aceito e utilizado, mas eu vou continuar chamando de Rimegepam aqui ao longo dessa apresentação. O primeiro estudo do Teucagepam, no ano de 2008, alívio da dor comparado a placebo e ao zomitriptano foi significativo, 27 contra 10%, comparável ao zomitriptano nesse estudo aqui muito importante, já há 18 anos atrás. Depois teve toda a questão da hepatotoxicidade, e aqui um ensaio clínico, fase 2 do Rimegepam, em que lá em 2014 eles demonstraram, destacando aqui essa questão de não ter efeito vasoconstritor, ele foi, na sua dose escolhida aqui de 75 mg, teve 31% de alívio de dor em 2 horas. Esse é o desfecho que vai ser utilizado, o principal desfecho
de todos esses ensaios pivotais foi o alívio completo de dor após 2 horas da dose versus o placebo. Nesse caso, 31,4% contra 15,3%, surgindo assim os 4 grandes ensaios clínicos, um deles publicado no New England em 2019 pelos mesmos autores, em que ele traz aqui o Rimegepant 75 em adultos com 2 a 8 crises por mês, no tratamento de uma única crise. Foi feito diário eletrônico com diversos registros aqui, seriados, desde 15 minutos até 2 dias depois. O desfecho primário era ausência de dor em 2 horas e resolução do sintoma mais incômodo também em 2 horas. Essas são as características do grupo estudado e a análise do Modified Intention to Treat. Então, para a gente ver como é analisado esse desfecho primário, é importante entender que, na prática, parte dos pacientes randomizados acabou ficando de fora da análise principal. Então, essa é uma limitação para entender, apesar de ser comumente usada essa análise. Por exemplo, pessoas que não trataram uma crise elegível, tiveram problemas técnicos, abandonaram precocemente ou não completaram o diário eletrônico, isso faz com que o estudo responda mais à seguinte pergunta: o medicamento funciona em quem conseguiu usar adequadamente? E não necessariamente responder como ele se performa no mundo real. Além disso, existe perda parcial da força de randomização e um possível risco que é os pacientes excluídos poderiam ter tido crises mais graves, pior adesão, maior efeitos adversos ou resposta pior. Isso pode enviesar discretamente os resultados, especialmente quando o ganho absoluto observado é moderado, como foi aqui no caso do resultado, desfecho primário 19,6 contra 12, uma diferença absoluta de 7,6%. Para o sintoma mais incômodo, 37 contra 25, uma diferença de 12%. Também um dos desfechos secundários aqui relevantes é alívio sustentado da dor de 2 a 24 horas. Nesse caso, 42 contra 26%, uma diferença de 16%. E mesmo aqueles pacientes que não tiveram alívio completo, 32% foram capazes de performar suas atividades normalmente ali após 2 horas do uso da medicação. Aqui também, ao lado, uma análise das curvas de Kaplan-Meier mostrando o tempo para o evento. Então, essas curvas, tanto na alívio de dor quanto no sintoma mais incômodo, elas vão ao longo das horas aqui se distanciando, mostrando aqui que o efeito da medicação Rimegepant é sim significativo e gradualmente superior ao placebo aqui nessa análise até 520 minutos. Outro estudo que eu procurei trazer para exemplificar foi justamente do ODT, que é esse óleo dispersível que foi aprovado no Brasil. Então, com a vantagem de ter essa ação mais rápida pela absorção sem passar pelo metabolismo hepático. Então, justamente um grupo aqui com os mesmos autores, um N maior, trazendo resultados muito parecidos. Desfecho, alívio de dor em 2 horas 21 contra 11%, alívio do principal sintoma incômodo 35 contra 27%, outro ensaio clínico randomizado, alívio da dor sustentado de 2 a 24 horas 47,8 contra 27,7%, aqui uma diferença até um pouco maior comparado àquele primeiro, mostrando que todos esses desfechos aqui analisados foram estatisticamente significativos. E depois aqui um trecho desse segundo artigo que fala justamente que o alívio rápido da dor está entre os atributos mais valiosos do tratamento agudo, e também o fato de ele ter uma meia-vida aqui de 10 a 12 horas contribui para alívio sustentado ao longo de 24 a 48 horas, que era uma queixa que havia sido registrada no uso dos triptanos, esse retorno de dor. Então, aqui daí agora uma reunião dos 4 com resultados muito similares, mostrando aqui 21, 19, 19, 19, então muito consistente aqui entre os 4 estudos, com essa ressalva de estar sendo feita uma análise de uma única crise, mas muito promissor. Então, a partir disso é que o FDA aprovou a molécula para tratamento agudo da enxaqueca. Agora, eu procurei trazer um estudo de mundo real de 2025 para procurar entender como que o Rimegepant iria performar no mundo real, fora dos ensaios clínicos controlados. Então, aqui foi uma amostra de 103 pacientes, a maioria deles com enxaqueca migrânia episódica, 3/4 mulheres, média de 44 anos, duração média de 27 anos de dor, então, e uso excessivo de medicações em 44% dessa amostra. Muitos deles refratários a 2,7 classes de preventivos, 2/3 usando preventivos no momento. Aqui os que já haviam utilizado triptanos relataram boa resposta em 42%, pobre em 40%, ausência de resposta em 17,3%, uma gravidade basal de 9,6 dias de migrânia, crises de 31 horas de duração,
e 8,7 dias por mês. Então, essa população, esse aqui foi a maneira que foi analisado todos esses desfechos para uma única crise novamente. Então, o RIMEGEPAN sendo administrado e o desfecho primário aqui em 120 minutos, analisando a ausência completa de dor após 2 horas, numa escala que iria de 0 a 3. E esse foi o resultado. Então, em 2 horas, 44,7% dos pacientes obtiveram alívio completo de dor e dentro de 24 horas, 64,1%. E aqui o tempo em que eles demoraram para realizar a administração, para tomar o remédio oro dispersível no momento da crise. 1 hora e 3 minutos depois, aqui os sintomas associados mais relatados, e os preditores de melhora foram menor número de falhas prévias, menor número de dias de migrânia ou de dias de cefaleia. 56% ficaram livres dos sintomas mais incômodos também, e 47,2% recuperaram a funcionalidade normal em 2 horas. Que é uma comparação, como teve uma pequena parcela do grupo de migrânia crônica, em geral, aqueles de 15 a 18 dias de migrânia, nesse estudo, comparado aos de migrânia episódica, principalmente a gente vê aqui na resposta em 1 hora. Então, o baseline, eles eram predominantemente com dor severa e moderada, aqui todos com dor severa e moderada, e em 1 hora o que aconteceu foi esse grupo aqui, ó, 56, quase 56% contra 30% de resposta em 1 hora, mostrando que ele já tem um efeito inicial, apesar do desfecho primário ser de 2 horas. Aqui daí foi 76,9% contra 64% de resposta, favorecendo o grupo com migrânia episódica. Outra análise que foi trazida pelo estudo foi maior efetividade quando utilizado precocemente. Então, aqueles que utilizaram em menos de 1 hora, 80% obtiveram alívio, ausência de dor em 2 horas. E a intensidade inicial da dor não influenciou significativamente a resposta. Alguns outros dados trazidos pelo estudo. A comparação com triptanos prévios, 48% consideraram o RIMEGEPAN superior, 24% consideraram resposta semelhante e 27% preferiram os triptanos. O motivo para preferência pelo RIMEGEPAN: resolução completa, maior efetividade percebida, ação mais rápida e melhor controle dos sintomas associados aqui nessas devidas porcentagens relatadas. E principalmente aqueles com migrânia episódica, 52,9% preferiram o GEPAN em comparação ao triptano, um pouco menos aqui no grupo com migrânia crônica. O que a gente começa a perceber foi significativo, a gente começa a perceber as indicações da medicação. Então, eventos adversos, fadiga, sintomas gastrointestinais, sonolência e queixas cognitivas transitórias, aqui relatados dessa forma. Considerando o histórico de subrepresentação da população negra e afro-americana nos estudos, essa é uma análise pós-hoc de 4 ensaios clínicos randomizados, trazida para comparar a eficácia e a segurança do RIMEGEPAN nessa população. O resultado foi o seguinte: nos 4 estudos de 3.551, 19,6% pertenciam a esse grupo analisado, e os desfechos coprimários escolhidos foram ausência de dor, resolução do sintoma mais incômodo, assim como nos outros. Resultado: RIMEGEPAN 24,4% para ausência de dor contra 18,2% do placebo. Então, essa foi um dado curioso. Então, maior efeito placebo, mas a diferença entre eles ser também próxima, aqui 6,2 contra no geral, aqui 7,8, da população branca 7,9, assim como o sintoma mais incômodo, a diferença ter sido 7,6 contra no geral 9,7, algo similar aqui, mas então esse grupo apresentou sim uma resposta significativa aqui, com um efeito placebo maior, mas a diferença parecida nos resultados. Alguns outros desfechos aqui secundários escolhidos para resposta sustentada de dor, 38 contra 30%, e ali embaixo livre de dor de 2 a 24 horas, 15 contra 9,3%. Os efeitos adversos relatados também muito semelhantes, aqui também alguns com aumento da CPK, náusea, dor abdominal, infecção do trato urinário, como já havia relato nos outros ensaios. A conclusão: eficácia e tolerabilidade mantidas, magnitude do benefício semelhante. Isso aqui é muito importante para a gente poder extrapolar para a nossa população, baseado numa evidência de ensaios clínicos randomizados. Então, falando sobre as vias do CGRP e moléculas que agem nela, a gente tem o tratamento agudo com o Brogepan, a gente tem o tratamento tanto agudo quanto preventivo, como eu vou demonstrar o RIMEGEPAN no tratamento preventivo, e aqueles puramente preventivos, Atogepan, os anticorpos monoclonais, no Brasil, Fremanezumab, fora do Brasil agora, infelizmente, perdemos o Galcanezumab, tem o Erenumab, que foi o primeiro contra o ligante, e também o Eptinezumab. E aqui no tratamento agudo, fora do país, nós temos o Zavegepan, que é um spray nasal também,
utilizados dentro dessas classes. O que nós podemos perceber aqui que entra a disponibilidade de uma medicação para tratamento agudo que age especificamente na via do CGRP, que é o Rimegepant, medicação orodispersível. A molécula, a dose, meia-vida de 11 horas. Isso aqui é muito importante, por exemplo, para o planejamento familiar. Anticorpos monoclonais, com uma meia-vida média de 1 mês, tem uma recomendação de suspender 6 meses antes de planejar a gestação. Então, aí comparado ao Gepan, com uma meia-vida de 11 horas, em que após 3 ou 4 dias a medicação já vai ser excretada, sim uma vantagem significativa nessas condições. Então, algumas considerações ainda desse artigo que eu trouxe aqui para frente, um pouco mais técnicas, rapidamente, falando aqui do tempo de concentração máxima do ODT, a biodisponibilidade oral, como ela se altera com a refeição rica em gordura, metabolização, isso aqui é muito importante, tem assim essa ressalva, alguns casos, poucos, claro, efeito raro comparado aos primeiros GEPANs, mas tem a questão do metabolismo hepático e principalmente aquelas medicações que também são metabolizadas no CYP3A4, como cetoconazol, traconazol, claritromicina, os indutores moderados, fenitoína, rifampicina, ciprofloxacina, fluconazol, fluvoxamina. Então, é importante checar esses aqui para se certificar de que não pode ter um risco aumentado de hepatotoxicidade nessas medicações, mas como os estudos demonstraram, um perfil bem favorável de tolerabilidade, até mesmo no estudo de mundo real que eu exemplifiquei ali. Esse artigo publicado na Lancet nesse ano, fiz uma adaptação para português, só para a gente lembrar da classificação da enxaqueca, 15 ou mais dias crônica, episódica, sendo baixa, moderada ou alta frequência, alta considerada de 8 a 14, com um fenótipo muito mais parecido com a crônica do que a episódica, sendo esse corte de 15 dias um corte arbitrário, a indicação para prevenção de cada 10 pacientes com enxaqueca. Com base nesses 4 principais critérios aqui, a gente consegue perceber que 4 em cada 10 pessoas se beneficiam com o tratamento preventivo. Sobre o tratamento preventivo, esse é o ensaio clínico fase 3, randomizado, duplo cego, placebo controlado, que comprovou a eficácia do Rimegepant para o tratamento preventivo. Então, com 747 pacientes, 4 a 18 dias de migrânia, um desfecho primário na mudança dos dias de migrânia no terceiro mês, que é a semana 9 a 12, comparado ao baseline. Os resultados foram o seguinte: menos 4,3 dias contra menos 3,5 dias placebo. Diferença modesta, mas significativa. Redução de mais de 50% da média de dias, quase metade dos pacientes, contra 41% também aqui do grupo placebo. Então, efeitos adversos também nasofaringite, náusea, infecção do trato urinário. Limitações, 12 semanas, poucos com migrânia crônica, sem um comparador ativo. Uma diferença absoluta, de fato, modesta aqui dentro desse ensaio clínico, mas significativa. O que esse paper realmente mudou? Antes, Gepan como tratamento de crise, depois Gepan como uma estratégia terapêutica contínua. Agora, ele era utilizado em dias alternados e a continuação desse estudo é o que traz aqui nesse Open Label extensão de 2025. Na realidade, esses dados são lá de 2021, então levou 4 anos para essa publicação aqui, teve esse atraso, mas é a extensão justamente daquele artigo anterior ali do ensaio clínico randomizado duplo cego. Aqui a estratégia foi tratamento preventivo a cada 2 dias e uma dose extra do comprimido, 1 por dia no máximo. Então, e o resultado, o desfecho secundário aqui de efetividade, porque ele foi basicamente para avaliar a segurança, mas mostrou menos 6,2 dias de migrânia por mês. Então, benefício sustentado e progressivo, passando daqueles 3 meses, se estendendo, o benefício aumentou. E aqui, falando de efeitos adversos importantes, foi no período de pandemia, infecção do trato respiratório superior, nasofaringite, influenza, infecção do trato urinário, sinusite, dor lombar, artralgia, severo só em 2,3, 14 casos aqui dentro dessa amostra de 603 pessoas, 2 óbitos, nenhum deles relacionados com tratamento, efeitos adversos levando à descontinuação em 17 pessoas. E a questão que era o grande fantasma dos GEPANs, desse histórico de retirada da primeira família, da primeira geração de GEPANs, ocorreu um único caso de efeitos adversos hepáticos e 2 com necessidade de suspensão devido a efeitos adversos de hepatotoxicidade. Resultado, uma única molécula para prevenção, tratamento agudo e ajuste conforme necessidade.
O que isso implica? Menor polifarmácia, maior sensação de controle, simplificação terapêutica, potencial melhora de adesão e principalmente ali embaixo, nenhum caso de uso excessivo de medicações. Então, diferente daqueles analgésicos que eu trouxe lá na primeira imagem, em que o uso por mais de 10 dias pode resultar numa nova dor de cabeça, que é a cefaleia por uso excessivo de medicações, aqui nos GPAs esse risco não existe. Então, isso talvez seja uma das grandes vantagens, realmente. Aí algumas limitações, é um estudo open label, sem comparador, viés de expectativa, participantes já toleraram a fase prévia, então foi um grupo selecionado aqui de participantes para essa análise, o resultado até melhor aqui de redução de número de dias de migrânia comparado ao ensaio clínico de 12 semanas, e com exclusão aqui dos casos de cefaleia por mais de 18 dias, então a gente está analisando um grupo predominantemente de enxaqueca episódica. Passando agora para o estudo de fase 4, duplo cego, controlado, falando de eficácia e tolerabilidade do Rimegepam na migrânia episódica. Aqui era um grupo com 4 a 14 dias, migrânia episódica com falha de 2 a 4 preventivos, então uma população um pouco mais refratária, foi analisada por 28 dias, randomizada e em seguida 12 semanas de Rimegepam versus placebo. Então falando de uma população com algumas necessidades não atendidas, em que tinha esse uso das principais classes de tratamentos preventivos, com falha por inefetividade aqui, ou intolerância, a quase metade, e um terço deles, pouco mais, com falha de 3 tratamentos preventivos prévios, com uma população significativa de 652 pessoas. O resultado foi o seguinte: aqui no desfecho primário, a gente já consegue perceber uma diferença significativa de menos 2,1 para menos 0,5 dias de migrânia por mês, ou seja, o grupo placebo, já refratário a outras medicações, ele é muito menos suscetível ao efeito placebo, porque já experimentou falhas prévias. Então essa diferença aqui é a diferença real do efeito da medicação. Isso aqui que é interessante observar nesse grupo de pacientes refratários, principalmente no primeiro mês, uma grande vantagem. Então já na análise das primeiras 4 semanas, menos 1,8 contra menos 0,1. Essa diferença de 1,7, aqui no terceiro mês, menos 2,3 contra menos 0,9 no grupo placebo. Outros desfechos importantes aqui são aqueles relacionados à qualidade de vida. Esse questionário aqui, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida, foi significativo, então, sugerindo melhora clinicamente perceptível com impacto na vida diária. E o MIBS, que é o dano ou a carga intelectual que mede o peso entre as crises, avaliando o medo da próxima crise, planejamento de atividades, restrições sociais, impacto psicológico. Quanto menor a pontuação, melhor. Então, reduziu também essa escala, efeitos adversos, nenhum sinal relevante. Agora, para finalizar, 2 estudos um pouco mais específicos, uma evidência menor, estamos falando de uma coorte com um N de 55 pacientes, considerando que nós temos no Brasil o fremanezumab e passaremos a ter um GPAM, pode haver essa associação? Sim, sem nenhum novo sinal relevante de segurança. Com esse grupo aqui, analisou 7 a 9 meses, houve uma redução do número de dias de migrânia de 15,8 para 9,3. Uma situação bem específica, mas mostrando que essa associação foi possível, com resultado promissor. Então passaremos a ter sim a possibilidade prática de combinar um anti-CGRP preventivo com um GPAM para tratamento agudo. Os dados ainda são limitados, mas sugere que essa estratégia é factível e bem tolerada. Outro falando sobre essa associação, nesse caso, eles trouxeram esse conceito do wearing off do anticorpo monoclonal, ou seja, aqueles pacientes em que utilizavam dose mensal, ao final, aos últimos dias dessa nova aplicação subcutânea, eles apresentavam crises isoladas, e com isso o GPAM serviu para entrar nesse ponto de final. E a partir desse conceito teórico, que talvez ainda não seja totalmente aceito no meio, mas eles acabaram determinando aqui que 79 de um grupo de 493 pacientes apresentavam esses critérios para o wearing off, eles incluíram 65 numa análise, e o que eles observaram que lá no início, no baseline, eles tinham próximo de 4 crises por mês, e com esse uso pontual do Rimegepam nas crises, nesse período de wearing off, eles chegaram a próximo de 0 crises por mês. Isso aqui chama bastante atenção, estamos falando de uma evidência menor, é claro, mas esse resultado observado ao longo de 16 visitas por 2 anos de acompanhamento de um grupo de 79 pacientes nos faz acreditar que é possível traçar metas ousadas para o tratamento da migrânia. E esse estudo aqui do ano passado, que eu já trouxe na apresentação anterior, ele fala justamente disso, de impacto na qualidade de vida
por meio de propostas de padrões de excelência no tratamento da migrânia. Ou seja, aqui um termômetro de qualidade de vida e os conceitos de livre de migrânia, controle ótimo quando há menos de 4 dias por mês de migrânia, moderada a severa, controle modesto quando nós temos 4 a 6 dias e controle insuficiente já considerado sim a partir de mais de 6 dias por mês. Então, essa proposta de padrões de excelência no tratamento preventivo da migrânia tem sim vindo às discussões, tem ganhado espaço, principalmente falando em termos de desfechos relevantes para os pacientes e de quanto isso é diferente dos desfechos analisados inicialmente na prevenção da migrânia, em que se avaliava redução de metade dos dias de migrânia, em que muitos pacientes ainda não tinham uma qualidade de vida suficientemente adequada para performar no dia a dia, em que, aqui, principalmente aqueles com migrânia crônica, e isso aqui é uma questão fundamental que essas medicações possibilitam. Agindo especificamente na fisiopatologia da migrânia, a gente consegue sim visualizar um horizonte promissor de tratamento da enxaqueca. E é evidente que as questões de acesso talvez sejam o maior desafio. Mensagens finais. Os GPAs ampliam o arsenal terapêutico direcionado ao CGRP. O REME-GPA ocupa um espaço clínico relevante nesses casos de falha ou intolerância a triptanos, doença cardiovascular, migrânia episódica frequente ou moderada a alta frequência, risco de uso excessivo de medicações em que eles não apresentam uma única medicação orodispersível. Aqui talvez também uma vantagem para aqueles pacientes mais resistentes a fazer o uso de medicação injetável subcutânea. Ela trata tanto a crise quanto a prevenção da recorrência de crises, ampliando o senso de controle e a flexibilidade terapêutica. Chegada do REME-GPA não resolve todos os problemas. O mesmo tempo em que um GPA oral chega no Brasil, nós perdemos uma opção de anticorpo monoclonal. Isso pode impactar principalmente aqueles pacientes os super refratários, em que, assim como eu trouxe numa apresentação anterior, eles podem sim apresentar alguma resposta significativa em parcela desses pacientes quando faz a troca do anticorpo monoclonal, mesmo que haja na mesma via, como é o caso do fremanezumab e do galcanezumab. É claro que isso aí são casos bem específicos, mas casos graves. Então esse talvez seja um dos pontos em que a perda de um dos anticorpos monoclonais possa impactar, apesar de continuarmos tendo sim uma medicação muito parecida, que é o fremanezumab, ainda vai continuar disponível no Brasil, e eventualmente possa haver a possibilidade de importação de outros quando necessário, o que torna mais difícil, é algo inesperado, principalmente aqueles pacientes que já estavam em uso do galcanezumab. É sim um ponto negativo, uma perda no leque de possibilidades para o tratamento da migrânia. Outra questão aqui é o desafio de continuar sendo o acesso, transformar a eficácia em benefício clínico sustentado para o paciente que mais precisa. Conclusão, o objetivo final é permitir que pacientes com migrânia deixem de organizar suas vidas ao redor da próxima crise. Então, voltando àquela pergunta inicial sobre o que muda no Brasil. Muda que, de fato, temos um avanço, uma nova classe de medicações que vai ser aliada junto com os anticorpos monoclonais, junto com os tratamentos preventivos tradicionais para o tratamento dos pacientes com migrânia, que é uma doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros, sendo 40% com indicação de prevenção, então 12 milhões com indicação de tratamento preventivo. Ela entra para a migrânia episódica, como eu demonstrei aqui, mas também a questão de contraindicações a tratamento agudo, como anti-inflamatórios ou triptanos, risco cardiovascular. Ela vai ser uma opção relevante para aqueles que tenham intolerância também aos triptanos, e é com certeza um avanço que ainda vai depender da precificação, da comercialização, da distribuição para as farmácias e incorporação para o sistema de saúde, até mais pouco provável que ocorra, mas a gente fica nessa expectativa de que não seja uma promessa assimétrica, que seja disponível para poucos, desejada por muitos, porém inacessível a grande parte da população que mais precisa dessas medicações. Então o avanço é real, ela vai agir prevenindo crises, tratando crises, prevenindo recorrência e também devolvendo a possibilidade de parar de organizar a vida em torno das crises, que é um problema sério dos pacientes com enxaqueca. E talvez a próxima fronteira seja o desafio de transformar resultados de eficácia em benefício praticável e sustentável. Essas foram as principais referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação. E esses são os meus contatos. Muito obrigado.